Tô vendo aqui no chat, tem uma perguntinha aqui. A Vitória diz que não tem dúvida. E aí vai. Bom, beleza. Vamos voltar para onde a gente parou. Se vocês forem olhar nos critérios do DSM-5, para ser considerado síndrome psicótico, o indivíduo tem que ter isso que eu falei: alteração de consciência e da senso-percepção, ou seja, da realidade em volta dele, né? Esses são os dois sintomas mais clássicos, tá? Agora, ele pode ter outros. Ele pode não ser um psicótico puro. Vocês se lembram de eu falar isso? Que é muito raro o indivíduo ter o que eu chamo de psicose pura, ou seja, ele pode ter sempre alterações outras, ele pode ter comorbidades outras. Por exemplo, o esquizofrênico, que é um tipo de psicose, nós temos mais de 20 tipos de psicose, o esquizofrênico ele tem muito comorbidades com depressão, tá? Então, ele é um indivíduo que vai ter depressão durante toda a vida dele. Antes de ser esquizofrênico, provavelmente ele já tinha. Depois que os surtos começaram, ele tinha. E vai ter para o resto da vida. O bipolar grave, que é psicótico, ele também apresenta oscilações de humor, como se ele fosse um bipolar não psicótico. Qual a diferença, então, de um bipolar psicótico e de um não psicótico? Estou perguntando. Não? Vou perguntar de novo, Antônio. Olha só, qual a diferença do indivíduo que é bipolar normal, faz de conta, bipolar e um bipolar psicótico? Qual a diferença? Como é que eu sei? Exatamente. Ele tem que ter tido um surto. Ele tem que ter agora presença de delírios e alucinações, como a Letícia está colocando aí. Exatamente, Joa. Ele tem que ter um senso de realidade alterado. Enquanto que no indivíduo que tem só o transtorno de humor bipolar não tão severo, ele não tem alteração no senso da realidade. O juízo da realidade dele está mantido. Enquanto que o indivíduo que é um bipolar psicótico, ele apresenta já delírios, alucinações, surtos, etc. E tal, tá? Essa é a diferença clássica. Tá? O indivíduo, para ser psicótico, não interessa a categoria, não interessa se é esquizofrenia, se é psicose orgânica, se é psicose causada por substâncias, se é uma psicose passageira causada por um tumor. O indivíduo que é psicótico, ele tem que ter presença de surtos psicóticos. E no surto psicótico, além de ficar agressivo, além de ficar meio inconsciente, ele tem que ter alucinações e delírios. Agora, eu vou entrar numa outra explicação que é muito importante. Nós estamos falando de psicoses primárias, ou seja, definitivas, o indivíduo nasceu com ela, igual a esquizofrenia, e vai ter para o resto da vida. E nós temos o que nós chamamos de alucinações e delírios em psicoses secundárias. Qual a diferença, então, entre psicoses? Vou até escrever aqui. Primárias e psicoses secundárias. Lembra de eu falar isso? Acho que eu falei lá na psicopatologia 1. Qual a diferença? Alguém? Quem estava naquela minha aula uns 10 meses atrás? Não? Ninguém? Então, vamos lá. Nas psicoses primárias, o indivíduo tem que ter nascido com transtorno de base. Tem que estar no DNA genético dele, tem que estar na genética, hereditário. Como a esquizofrenia, por exemplo, ela é uma psicose primária, tá? As psicoses secundárias são causadas por algo que aconteceu depois na vida do indivíduo. Por exemplo... Seria comorbidade? Ela não é uma comorbidade, ela é um tipo de... É como se a gente pegasse didaticamente a psicose e dividisse em duas. Primária, nasceu com ela.
secundária, o indivíduo não nasceu psicótico, não vai ser psicótico, aí de repente ele faz uso de uma substância e pode desencadear uma psicose. Por exemplo, o crack faz isso, a heroína, Chá de ayahuasca. os chás de ayahuasca aí para os simpatizantes, o Rogério adora. Jesus. Brincando, gente. Tadinho, Rogério. Vamos lá. Os chás alucinógenos todos, o chá de papoula, o chá de ayahuasca, essas drogas modernas, aquela que a gente comentou em sala, que o indivíduo fica canibal e come o rosto dos outros, todas essas drogas que são extremamente alucinógenas, elas podem causar no indivíduo um surto psicótico, tá? Que pode durar aí 2, 3 dias. Enquanto a substância estiver dentro do organismo do indivíduo, ele está surtado. Depois, pode ter duas situações. Tem indivíduos que voltam ao normal, a droga passou, o sistema limpa e ele volta a ser só do grupo dos neuróticos, vamos colocar assim. E tem indivíduos que nunca mais voltam. Por quê? Por que ele nunca mais volta? Porque provavelmente ele já tinha na genética dele um transtorno de base adormecido, tá? Vamos colocar assim, latente. E aí vem a droga, a substância, um acidente, um trauma. Inclusive, nessa do trauma, tem um outro filme muito legal que eu quero passar para vocês, que é O Maquinista. Esse, tenho certeza que tem no YouTube, com aquele ator Christian Bale, tá? Lá o indivíduo tem um estresse pós-traumático. Ele tem um estresse. Algo acontece na vida dele, um estresse, um trauma. E o indivíduo começa a ter alucinações e delírios que ele não tinha antes, nunca tinha tido antes. Então, eu gostaria que vocês assistissem esse filme, porque mostra exatamente isso aí. Em português é O Operário, exatamente. Em inglês que é esse nome, O Maquinista, né? Perdão, é que eu assisto sempre lá e eu esqueci, tá? Do nome em português. Assistam. E por falar nisso, vocês assistiram O Aviador. Eu recebi as tarefinhas, fiquei tão feliz. Viu? Vocês perceberam? Oi? Vixe, era para entregar? Era para entregar todas as tarefas que foram pedidas. Ainda dá tempo, manda para mim, tá? Do Olha filme só. eu também não mandei, não. Aí, professor, deixa eu te mandar a foto desse caderno. Vou te mandar a foto do caderno, professor. Pode ser. Eu também, foto. professora. Se tiver legível, viu, Ítalo? Viu, Laís? Gente, no filme do Aviador, vocês perceberam um detalhe nele? Quando ele estava já com o toque mais avançado, vocês lembram de uma cena que ele estava num restaurante e o cara foi e pegou uma ervilha, uma coisa no prato dele, tocou. Ele não conseguiu mais comer. Ele não conseguiu mais comer, mas não foi só isso. O que ele olhou e viu no prato? Para mim, ele viu que não tinha uma ordem. Não, senhora. Correta. Não é só isso. Ele quase teve um surto na hora que o cara trocou no prato dele. Ele ficou com nojo, porque na cabeça dele, se vocês assistirem de novo, ele teve uma breve alucinação, um delírio na realidade, né? Porque o prato estava ali, a comida estava ali, e ele começou a ver o prato como se tivesse nojento, como se tivesse larvas. Vocês viram isso, Marco Aurélio? Sim. Então, o que acontece? Eu vi também. Então, Eu começo a ter nesse alucinação. momento, o aviador estava passando de neurótico toque para psicótico toque. Por quê? Porque ele começa a ver coisas que não eram reais. Ele começou a delirar. Ele olhava para a comida e via larvas. Porque o cara não só contaminou a comida dele, como ele chegou a ver. E aí ele não quis comer mais, ele sentiu nojo. Então, quando altera o senso da realidade, como o Diogo colocou, o indivíduo já não é mais do grupo dos neuróticos. Vocês viram que ele acabou, a vida dele acabou, né? Ele foi parando de trabalhar, ele foi parando de sair com a mulherada, ele foi parando de ter vida social, vida funcional, e ele surtou, e ele ficou dentro de casa, e aí acabou a higiene total, né? Eu começo a beber a própria urina.
Exatamente, ele bebia a própria urina dele para não beber outra água, porque ele achava que a urina dele era mais limpa do que a água que vinha da rua. Então, nesse sentido, o indivíduo psicotizou. Ele alterou a funcionalidade da vida dele. Ele não mais era um cara normal, gente. Vocês entendem o que eu estou falando? Ele nunca mais voltaria a ser normal, a não ser que... Isso já é do toque ou é essa diferença? Oi? Do psicótico para o neurótico? Ele era toque. Toque neurótico só, não é? Então, mas a questão da perseguição, acho que a senhora não escutou, a questão da perseguição, que ele achava sim. que tinha alguém perseguindo Exatamente. ele, Quando é o indivíduo toque começa ou é a dessa diferença? Exatamente. Quando o indivíduo começa a sentir paranoico, ele olha para a pessoa e acha que ela está perseguindo, ele olha para a pessoa e ela está tramando contra ele começa a se isolar socialmente, porque ele não consegue mais conviver. Então, ele está tendo alteração do senso, do juízo da realidade em volta dele. Ele está tendo alteração de consciência com presença de alucinações e delírios, e ele está tendo uma disfuncionalidade. Então, essa é a terceira grande característica do psicótico, o indivíduo que não mais funciona em sociedade. Ele não faz mal para ninguém especificamente, mas ele não consegue mais ser. Se ele é médico, ele não consegue mais operar como médico. Se ele é um piloto, ele não consegue mais pilotar. Se ele é um empresário igual aquele lá, aquela é uma história verdadeira, ele era um multibilionário dono da Panam. O cara, por fim, não conseguiu mais ser empresário. Ok? Ok. Ótimo. Então, tem dúvidas aí quanto à diferença do neurótico e do psicótico? Não. Não. Professora, e o psicopata tem diferença em relação ao psicótico? Tem. Por quê? Estou esperando. O psicopata não necessariamente ele vai alucinar e assim, perder o juízo da realidade. Perfeito. Ele nunca vai alucinar, inclusive. Ele vai fantasiar. Ele tem obsessões, fantasias, igual aqueles vídeos que vocês viram do Jeffrey Dahmer, né? Ele tem fantasias que para ele são quase reais, mas ele não tem alucinação e delírio, ele tem senso da realidade perfeitamente preservada. Tá? Então, quando ele escolhe fazer algo ou não, ele sabe que está errado, enquanto que o psicótico não sabe. Essa é a diferença. O psicótico acha que o que ele está vendo ali, aquele escorpião, aquela cobra, são reais. Essa é a diferença. Então, quem tem alteração do juízo da realidade, do senso de percepção e da consciência, é só o psicótico. Nem o neurótico tem e nem o grupo dos antissociais, que são os psicopatas, tem. Tá certo? Certo.